Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos estudos do Irmão José, nas orientações do Irmão José sobre a psicografia do Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta, o capítulo 37, que se chama Exclusivamente. Ok? Exclusivamente. Com o tempo, haverás de compreender que, embora ao teu redor poucos concorram para tanto, a paz pessoal, sob qualquer clima de luta em que te vejas, é conquista que depende exclusivamente de ti. Então, olha, o que ele está dizendo para nós? Com o tempo, a gente vai perceber que a paz que a gente busca depende da gente. A gente se envolve com grupos, com pessoas, com situações, mas muitas vezes a gente se envolve e fala assim, porque eu quero é paz. Se eu quero, eu tenho que fazer um alto investimento na busca da paz. Esse alto investimento, ele vai fazer com que eu estabeleça relações saudáveis, me envolva com pessoas que vão acrescentar para mim, que eu não atenda demandas desnecessárias, demandas ociosas, demandas agressivas, porque eu estou investindo em mim. Mas não pode ser só em mim. Mas eu também não posso atribuir os outros à não conquista da minha paz. Por quê? O que ele coloca? Oh, gente, o texto chama exclusivamente. E ele coloca que isso é exclusivamente, veja, é conquista que depende exclusivamente de você. Ou seja, depende de nós. E aí, eu vou trazer um trechinho aqui, que eu achei, na hora que eu estava preparando esse texto, eu lembrei do livro Obreiros da Vida Eterna, do capítulo 1 do livro. Para quem já leu o livro, vai lembrar deste espírito que se chama Albano Metello. Quem não leu o livro, isso está no capítulo 1, que se chama Convite ao Bem. Mas eu vou trazer um trechinho do livro, só para nós entendermos o que é o convite à paz. Quando a gente está buscando e se relacionando, ou quando a gente está buscando só conosco, naquele isolamento social, familiar, espiritual, profissional. Olha, gente, vamos avaliar isso aqui? Eu vou pegar pela fala do Albano Metello, mas eu vou pegar um trechinho. Olha o que ele disse. No capítulo 1, ele falando do movimento dele de mudança. Consegui vencer, no movimento dele de mudança, consegui vencer os obstáculos imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Ele venceu obstáculos aqui na Terra, tá? Ele venceu obstáculos. Só que ele vai explicando que os obstáculos que ele foi vencendo foi a partir de determinado perfil de isolamento. E ele foi vencendo obstáculos aqui na Terra. Então ele ganhou pequenina eminência. O ódio criava moléstias, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Ele já conseguiu se liberar de algumas situações. E aí na frente ele diz assim, certa noite, já no plano espiritual, notei que o vale se represava de fulgente luz, ele falando do umbral. Ele notou que o vale, ou seja, o vale das sombras, se represava de fulgente luz. Questionamento que ele fez, que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Que sol misericordioso, quando ele viu aquela luminosidade vindo das trevas, que sol misericordioso estava visitando o antro sombrio da dor? Seres angelicais desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo o poder da atração da claridade bendita. Ele via seres angelicais subindo e descendo, e levando maca e descendo maca,
a hora que ele viu o que estava acontecendo, ele perguntou, ele parou um deles e perguntou: que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. Áulicos são alunos celestes. Alunos. Que acontecera? E aí o Espírito respondeu para ele: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Veja bem, ele estava preocupado com ele e o Cristo foi nas zonas mais profundas, libertando consciências escravizadas. Ô, gente, isso aqui é de uma riqueza, porque aí ele explica para o André Luiz o envolvimento que ele estava fazendo ali na autoinvestigação. Na autoinvestigação. Olha bem, novamente sozinho, lembram que eu disse no início? Ele fez as conquistas sozinho, novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Ele começou a reavaliar as suas posições. Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Como subir sozinho? E em meio a essas avaliações, ele fala, como? Aí ele fala, se o mestre do amor, ele vai colaborar nas situações mais profundas de dor, ele preocupado em fazer sozinho o seu movimento evolutivo? Enfim, depois eu gostaria que vocês tivessem acesso ao capítulo 1 do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu trouxe esse trechinho, porque o texto se chama Exclusivamente. Se nós estamos buscando a paz, é conquista que depende exclusivamente de ti. Pode ser que à tua volta, entre aqueles de tua convivência mais direta, muitos atritos se estabeleçam. Veja bem, muitos atritos se estabeleçam. Lembra que eu acabei de ler? Na impaciência, ele estava conseguindo se liberar das situações que provocavam impaciência nele. Olha, pode ser que à tua volta, entre aqueles de tua convivência mais direta, muitos atritos se estabeleçam. Mas, se te dispuseres a entender que de improviso ninguém consegue ser mais do que é, nada conseguirá te subtrair a calma. Ô, gente, se a gente conseguir entender que ninguém consegue ser diferente daquilo que é o seu original, por que que os atritos se estabelecem em torno? Porque intimamente as pessoas estão carregando dificuldades. Todos nós estamos carregando, gente. Às vezes nós nos irritamos com uma situação que o outro está reagindo, a gente se irrita com aquela reação, mas ele está sendo surpreendido com uma situação absolutamente nova, a gente vai e se irrita. Veja, ninguém é diferente daquilo que se apresenta. No estado íntimo dele, ele tem transtornos, ele tem dificuldades, tem problemas, tem infortúnios, tem infelicidades. Todos nós temos. Todos nós temos. E aí, vamos voltar no trechinho. Pode ser que à tua volta, entre aqueles que de tua convivência mais direta, muitos atritos se estabeleçam, mas se te dispuseres a entender, olha, depende da gente entender que de improviso ninguém consegue ser mais do que é. Nada conseguirá te subtrair a calma. Eu não posso cobrar do outro aquilo que ele não tem para oferecer. É isso que ele está dizendo. O outro não consegue ser mais do que aquilo que ele é. Então, quando ele apresenta aquela calmaria, aquela paciência, aquela docilidade, veja, não quer dizer que ele esteja fingindo. Atenção para isso. Quer dizer que ele está lutando para apresentar aqueles valores. Mas em determinado momento, ele será acometido de um infortúnio e isso vai demonstrar uma irritação que ele ainda tem no estado íntimo dele. Coisas que espíritos nobres, espíritos de escola, como relata para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, não apresentam.
Eles não apresentam. Mas não é o nosso caso. Então, em determinados momentos, a gente é surpreendido com uma situação e aí aquela docilidade, aquela paciência vai ficando de lado e a gente se apresenta como verdadeiramente a gente é. Lá na frente, a gente reavalia e retomamos a posição da busca pela docilidade, a espontaneidade, a paciência. É a nossa luta, tá claro? Agora, eu não posso cobrar que o outro apresente isso o tempo todo, porque ele não tem. Como eu também não tenho, nós não temos. Tudo bem? Ele continua. Os acontecimentos alarmantes do mundo, veja, no primeiro momento, o irmão José fez uma relação nossa com o outro. Nossa com o outro. Os dois primeiros parágrafos. Por isso eu vim trazendo tanto a observação do Albano Metello, quanto as observações nossas no dia a dia. Agora, ele faz a colocação com o mundo. Veja, os acontecimentos alarmantes do mundo, que a tantos induzem à descrença e ao pessimismo, não te afetarão o equilíbrio, porque saberás que a Terra, naturalmente, ainda se faz palco de inúmeros embates entre os homens. Olha que interessante. Os acontecimentos do mundo, se nós estivermos envolvidos com essa busca da paz e com o entendimento crístico disso tudo que a gente estuda, o entendimento, a apreensão, a assimilação. Ou seja, se nós entendermos que os acontecimentos do mundo fazem parte do processo evolutivo do planeta, a gente não vai se aterrorizar. A gente não vai se tumultuar, a gente não vai se agredir. Veja, os acontecimentos alarmantes do mundo. Quais os acontecimentos alarmantes do mundo? Só para a gente lembrar, nós já citamos aqui, em outro momento, falando da Gênese. Quem tiver a chance, dê uma olhadinha lá na origem do bem e do mal, no capítulo 3, no item 6, que ele fala dos acontecimentos alarmantes que estarão agravando o movimento de transição. Guerras, calamidades, injustiças sociais e enfermidades. Esses 4 itens estarão sendo agravados no contexto que nós estamos. Mas por quê? Gente, nós somos espíritos doentes. Estamos lutando pela calmaria, pela paciência, pela resignação, pelo acolhimento. A gente está lutando, mas ainda carregamos situações de mal-estar no nosso estado íntimo. Nós, no pequenino das nossas relações, imaginem em relação ao mundo. Os acontecimentos alarmantes no mundo pode, inclusive, nos induzir à descrença e ao pessimismo, porque induz a muitos, como ele diz aqui. Mas, se estivermos nas lides crísticas, não te afetarão o equilíbrio, porque saberás que a Terra, naturalmente, ainda, atenção, ainda, não é assim para a eternidade, ainda se faz palco de inúmeros embates entre os homens. É isso. A Terra é isso aí. Então, o que nós temos para oferecer? Conversas infelizes que porventura venham a te ferir os ouvidos, não encontrarão o menor eco em teu espírito, de vez que estarás ciente de que a maledicência é apanágio daqueles que procuram alcançar notoriedade através do esforço alheio. Gente, vamos pegar esse parágrafo, olha o tanto que é rico isso aqui. Conversas infelizes que porventura venham a te ferir os ouvidos, porque existe muita coisa que fere os nossos ouvidos, que incomoda, que perturba. Tem. Mas olha, em vez da gente pensar, vou trazer até uma outra forma da gente ver. Em vez da gente pensar aquela fofoca, aquele mal-estar, vão pensar o primeiro pensamento, eu vou sugerir a vocês. O primeiro, graças a Deus, eu não sou surdo. Gente, isso já é meritório,
Por quê? Porque não ser surdo, a gente escuta muita coisa útil, muita coisa benéfica, muita coisa saudável, muita. Mas a gente escuta muita bobagem. Então, como a gente escuta também muita bobagem, que nós saibamos filtrar conversas infelizes que porventura venham a te ferir os ouvidos, não encontrarão o menor eco no teu espírito. Se você estiver numa sintonia vigilante, não encontra eco. Porque se muitas vezes eu não queria ouvir isso, olha, ou a gente escuta tudo ou não escuta nada. Então, para mim, o primeiro pensamento que me vem, graças a Deus, eu não sou surdo, que eu escuto de tudo. Com esse discernimento que a gente está lutando aqui, eu posso filtrar o que eu quero assimilar e o que eu quero dispensar. Por quê? Porque não pode ferir os meus ouvidos, não encontrando o menor eco no meu espírito, não encontrarão eco, já que eu estou filtrando. De vez que estará ciente de que a maledicência é apanágio. Apanágio é um privilégio, apanágio é uma regalia. A maledicência é regalia daqueles que procuram alcançar notoriedade através do esforço alheio. Tem gente que procura, através da maledicência, procura notoriedade. Procura falar mal daquele que trabalha, daquele que luta, daquele que investe, daquele que cresce, daquele que auxilia, daquele que acolhe. Procura falar mal daquele que está fazendo todo esse movimento e utiliza isso como um apanágio, como um privilégio na sua língua para diminuir o outro. Aonde eles querem se elevar em cima do mérito do outro. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, que agride o Cristo. Agredir o Cristo? Gente, o Cristo. Pessoas que agridem a divindade, que agridem Deus. Deus não existe, isso tudo é efeito do acaso, isso aí é efeito de uma conjunção de átomos, isso é a movimentação de energia que foi criando tudo isso. Olha, a pessoa está tentando crescer em cima da maledicência. E ele está colocando esse apanágio, ou seja, esse privilégio que a pessoa está buscando, isso vai cair lá na frente. Porque é ilógico a gente se construir em cima da maledicência. É ilógico. Isso não nos leva a absolutamente nada. Está claro? E aí, se nós estamos numa linha correta na escolha da caminhada, vão lembrar de Paulo quando ele coloca para nós das veredas, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconchados, e aí ele diz, endireitai as veredas dos vossos pés, quando ele escreve aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 12, endireitai as veredas, se nós estamos no movimento de endireitamento da nossa estrada, a gente vai dar asas para a maledicência? Gente, não depende exclusivamente da gente essa conquista da paz? Então, se a gente lembrar, lembre-se que você não é surdo. E aí, graças a Deus, eu posso ouvir de tudo, do bem e do mal-estar. E eu filtro com o discernimento que eu já tenho. Eu filtro, ok? E aí, no último parágrafo, ele diz para nós assim, a paz interior, sendo fortaleza inexpugnável. Inexpugnável é que não coloca medo, não coloca temor, não coloca terror. A paz interior, sendo fortaleza inexpugnável, é capaz de resistir aos maiores abalos morais que contra ela venham se arremessar. Contra ela venham se arremessar, com o intuito de fazer com que cedas em tua resistência os que pretendem reduzir a tua vida a escombros. Olha, quando alguém vem para distribuir, vem para te destruir, e se você estiver em paz, a pessoa que vem com esse intuito de
que cedas na tua resistência e pretende reduzir a tua vida a escombros, a paz inexpugnável, uma conquista inenarrável, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E aí, eu quero lembrar para vocês do historiador, o filósofo Tito Livio, que conviveu conosco por volta do ano 59 antes de Jesus, que ele coloca: quanto maior o medo, maior o perigo. Quanto maior o medo, maior o perigo. Então, mas o medo existe? Existe, gente, nós precisamos dele. Graças a Deus a gente tem medos. Por quê? O medo nos ajuda ao movimento da prevenção. O medo nos ajuda a aumentar o cuidado. O medo nos ajuda a criar soluções. Mas é importante, o medo não o medo que paralisa. Esse medo que a Narcisa chama a atenção do André Luiz no livro Nosso Lar, o medo paralisante, esse medo não nos permite atuar. Nós podemos ter o conhecimento que for, mas com o medo paralisante a gente não coloca nada em prática. Mas se estivermos com essa paz inexpugnável, com essa paz bendita, nada vai nos agredir. Claro que quando a gente lembra dessas situações, eu lembro de Buda, quando ele estava fazendo uma pregação, no final da pregação dele, e um jovem não concordou com a fala dele. Não concordou com a fala dele, vai lá e o agride. Quando o agride, por aquilo que ele tinha dito, o Buda, em silêncio, ele não contesta nem mesmo a agressão que ele recebeu daquele jovem. No dia seguinte, o jovem, refletindo sobre aquilo que ele fez em relação a Buda, refletindo sobre aquilo que ele provocou em relação a Buda, e entendendo que ele estava errado na sua impetuosidade, na sua ousadia, ele vai até Buda e ele pede perdão para Buda por aquilo que ele tinha feito. Olha, Buda conviveu conosco por volta de 500 anos antes de Jesus. Ele chega e fala assim: se você me agrediu ontem, a pessoa do ontem já não é a mesma pessoa de hoje. E se você agrediu ontem a mim, o agressor também já não é o mesmo. Não é o mesmo a pessoa agredida e não é o mesmo o agressor. Porque a agressão de ontem é como esse rio. As águas já foram embora, não voltam mais. A pessoa agredida já não está aqui na sua frente e o agressor também não está mais na minha frente. Se você está refletindo, isso já é um movimento de mudança. E eu já não sou a mesma pessoa agredida de ontem. Hoje eu já sou uma nova pessoa. Imaginem o que é uma paz inexpugnável. Entenderam? Ou seja, nem a agressão tira a gente daquele movimento consolidado com a divindade. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.